Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Casal Elo Forte. Casal Elo Forte. E hoje a gente decidiu fazer esse vídeo para incentivar aí você, mulher, homem, vocês, casal, que desejam trabalhar juntos, serem sócios, mas que o relacionamento de vocês não virem aquela DR eterna, né? Calma, 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 que nós vamos ajudar você. Ajudar e vai dar tudo certo. Nós decidimos ser sócios, já tem uns quase 10 anos, né, que a gente trabalha junto e assim, deu super certo. Então, se deu certo pra gente, a gente pode ajudar vocês. E o junto realmente é junto e misturado. Café, almoço, janta, trabalho, passeio. Uma vida 24 mesmo horas. 24 horas. E assim, o mais interessante também é que duas cabeças funcionam melhor e a gente nunca fica sem ideia, porque quando um tem uma ideia, o outro vai lá e melhora, né? Discute, ajeita. Por isso que nós estamos aqui, para ajudar você. Isso é mais uma ideia. Então vamos lá para esse vídeo, as 5 dicas para você ter sucesso aí no seu casamento e que isso não vire aí uma rotina massacrante para vocês, tá certo? Então vamos lá. São 5 dicas, essa aqui é a dica número 1. Alinhe os sonhos. Sonhos alinhados possibilita sucesso. Sucesso é felicidade do casal. É isso aí, gente. Se a gente não tiver decidido, né? Se você não tiver decidida a estar com o mesmo propósito, não dá certo. Não adianta nem começar. Quando eu conheci o Hélio, ele trabalhava em um ramo já, né, independente, ele não era CLT e eu era CLT. E aí, quando a gente começou, realmente ali no comecinho do namoro, eu comecei a perceber que os sonhos se batiam, o propósito de vida, né, os objetivos, eu resolvi sair do meu emprego e caminhar junto com ele. Vai dar certo, a gente vai fazer isso aqui. E aí a gente sempre teve uma visão, né, de lá na frente. Tipo, a gente estava em 2010, um exemplo, 2012, a gente já via lá 2015. Quando a gente estava em 2015, a gente já vê lá 2025. E agora a gente já está no propósito de 2028, né? Isso. Então, a gente está em 2025, a gente já tem uma visão lá em 2028. Então, a gente todo o tempo trabalhou alinhado os sonhos. Desenvolver um projeto, os dois, é de suma importância, porque você vai colocar ali metas e planos de ação. Então você vai atacar e você vai realmente conseguir executar para não ter frustrações. É lógico que uma hora ou outra você pode precisar voltar 1, 2 passos para realinhar ali alguma coisa do projeto, mas muito raramente. Então, assim, projeto é essencial porque você já tem um foco principal e você tem um alinhamento do casal, como também você tem uma direção certa porque você projetou. Isso. E assim, como é que vocês fazem isso? Uma dica bem rápida aqui para a gente continuar. Você é mulher, né? Você sabe fazer bolo, né? Bolos, você é manicure, mas o seu marido quer sair do CLT ou ele quer se juntar com você. O que vocês fazem? O Hélio, por exemplo, ele é muito bom administrador, ele resolve mais essa questão do financeiro. A administração financeira é toda dele. Óbvio que eu fico de olho. Dando um pitaco. Mas o que vocês podem fazer? Olha, eu vou ficar com a parte de organização, gerenciamento, né, o andar mesmo da carruagem, e aí o marido fica com essa parte, né, financeira, administrativa, mais de negociações, busca de clientes, né, o marketing. Então vocês podem fazer essa divisão, mas o importante é que vocês caminhem juntos, alinhando esse sonho com o mesmo propósito. Nenhum não pode direcionar para outro caminho, porque aí vai por água abaixo. Dica número 2. Cada um deve ter sua função, ou seja, nenhum vai se sobrepor à função do outro, porque aí vira uma bagunça. E isso não é interessante, porque daí já pode nascer uma briga. Então, assim, definiu as funções de cada um, é interessante que respeite isso para que você não gere uma confusão. Isso. Eu lembro muito bem que desde quando a gente resolveu trabalhar juntos, era assim, no começo a gente trabalhava em outra área, era um canal de televisão. Então, eu era responsável por toda a venda do comercial, então eu que ia para a rua, eu que fechava, e o Hélio era responsável mais pela parte realmente administrativa. E aí,
ele nunca entrava no meu serviço e nem eu no dele. E a gente foi carregando isso ao longo do tempo. Agora que nós montamos um outro escritório, outra área, assim também é. Eu tenho a minha parte, depois que eu faço a minha parte inteira, que aí vai a parte dele, e assim ele dá continuidade, mas eu jamais dou pitaco, nem fico questionando, não há cobranças, você não pode cobrar o seu parceiro, a sua parceira, ficar assim querendo mandar, todo mundo no mesmo patamar, que é muito importante também, né? Com certeza. O respeito, sempre. Inclusive, respeite. Se ele errou, respeite, porque ele vai corrigir. Se ela errou, respeite também, porque uma correção vai ser tomada, vai ser feita. Se, para uma correção, for necessária uma discussão do casal para se chegar ali a uma solução, também tem que ser feito. Porque, afinal de tudo, vocês são sócios e têm um objetivo principal e dos dois. Então, assim, almejo o sucesso no trabalho. Vamos discutir os dois para resolver um problema. Ah, quem causou o problema? Isso não interessa. Não interessa. Aconteceu um problema e nós precisamos resolver. Dica número 3. Separar muito bem a vida pessoal da vida profissional. Eu acho que esse ponto aqui é o ponto assim que as pessoas mais têm dificuldades. E a gente vai contar o nosso segredo aqui, como a gente faz, e você pode se inspirar. Você pode, primeiro, tem que ter muita conversa. Vocês precisam, quando se quer caminhar junto, precisa ter muita compreensão e muita comunicação, muita mesmo. E assim, vocês têm que pensar que trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Nós dois, a gente acorda, dorme, trabalha, faz tudo junto. É muito difícil alguém até ver a gente separado, a não ser que o L vai em uma reunião que eu não possa ir, né? Mas é muito difícil. Por quê? Porque a gente realmente já criou essa conexão tão grande que às vezes não consegue, tipo, ficar sem o outro, né? Que a nossa parceria, ela ficou assim, tomou uma proporção muito grande. Então, quando você está em casa, você acorda, tipo, ele chega assim, hoje tem que fazer isso, isso, isso. Eu digo, olha, a gente ainda tá tomando café, quando a gente chegar lá no escritório, a gente resolve isso. Aí, às vezes, tá sexta-feira, não, vamos dizer domingo, a gente tá na rua e tal, amanhã tem que fazer isso, 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 viu? Tu já falou com fulano de tal? É domingo, amanhã de manhã a gente resolve isso. Então, nós definimos muito bem que você está fora do escritório. Óbvio que uma vez ou outra você conversa, óbvio que você não vai bloquear para não fazer nada mais, né? Para não falar nada do profissional. Mas você tem que pesar muito bem em separar, para não trazer o problema para dentro do escritório e nem levar também o problema do escritório para a sua vida pessoal, né? Para o seu particular. Você que dá conta de ter 2 telefones, 2 WhatsApp, você pode ter um pessoal e um profissional. Eu, particularmente, eu não dou conta, mas eu administro muito bem isso, né? E atendo, sim, cliente durante a vida pessoal, ou seja, o momento que você não está de trabalho, não está no escritório, mas quem dá conta de ter dois telefones pode ter normalmente, e aí não se discute esse assunto profissional num momento de lazer, num passeio, num horário fora do profissional. Dica número 4, faça reuniões. Isso é interessante, não para realinhamento de sonho, mas para ver o que já foi feito e traçar as próximas etapas do cronograma do seu projeto, tá? Porque se você desenvolve a sua função e a outra fica atrás, que não interessa quem quer que seja, vocês precisam de reuniões para ver o que está pegando. É ali nessas reuniões que você vai detectar, porque você tem um relatório do que está sendo feito e você vai detectar se precisa de uma energia maior naquela área ali, se precisa em outra área, e assim vocês vão adequando a execução do projeto, tá? Porque um projeto bem feito, ele não precisa de realinhamento, ou seja, você não desvia a rota. Então, é isso aí. Então, é isso. Eu vou só complementar. A gente faz muitas reuniões. Isso é muito importante, a questão da comunicação, né? É saber definir bem o que são as prioridades, o que a gente tem para fazer hoje,
né? Sempre quando eu chego no escritório, eu tenho a minha demanda, mas eu sempre pergunto assim, Hélio, o que que tem para eu fazer hoje? Porque tem uma parte que ele recebe que ele tem que me passar. Assim como quando eu concluo a minha parte, eu digo para ele, ó, isso aqui já tá ok, né? Então, essas reuniões que faz mais parte da conversa, da comunicação, é importante ter. E também muita organização financeira, né? Organização mesmo de vocês colocarem no papel todas as entradas, todas as saídas, né, Hélio? Fala um pouco mais que ele que cuida dessa parte. Eu, particularmente, eu anoto tudo do financeiro. E é interessante, porque se você, no final do mês, você vê que tem como é que eu vou dizer, que não teve ali o resultado financeiro que você esperava, você tendo anotado, você vai ver se ou foi uma entrada que diminuiu ou se foi uma sangria que aconteceu. Então, se você tiver tudo anotado, entradas e saídas, você consegue ver o que saiu ali do corriqueiro ali, do corrente, né? Mas tendo anotado é muito interessante. E quem trabalha é correndo atrás de um resultado positivo. E conter gastos desnecessários, isso é muito importante, muito importante. Às vezes o pessoal melhora um pouquinho as entradas e aí já quer ir torrar ela. Armazene, poupe, guarde. Lá no futuro você vai ver que ela vai te servir e você vai poder ampliar também o seu negócio. É isso aí. Então, até aqui, se você está gostando do vídeo, aproveita esse momento, dá aí o like, ativa as notificações e se inscreve aqui no nosso canal. E a gente vai agora para a quinta e última dica, que também é muito importante. Comemorem junto. A gente tem uma história para contar muito engraçada de quando a gente começou nesse escritório, né, nessa outra profissão nossa. Sempre que a gente fechava ali um cliente, ou sempre que a gente resolvia uma demanda, a gente comemorava. Gente, mas era comemorar mesmo, tipo assim, sabe? Era uma comemoração. E isso se estende até hoje, né? Sim. É muito engraçado. É uma injeção de ânimo. Às vezes você está cansado, é uma quinta, é uma sexta, ou você teve uma sobrecarga muito grande de problemas, então você está cansado, mas a cada vitória é interessante, sim, é gratificante você comemorar, porque isso, inclusive, dá uma injeção de ânimo para as próximas fases de execução do projeto. Tá? E assim, você conquistou uma coisa de R$10, comemore. Você conquistou uma coisa de R$10.000, comemore também, porque é uma conquista do casal. Isso. Então, são essas as 5 dicas. Anote, conversem, alinhem, porque dá certo. Se vocês correrem atrás, não tem por que não dar, né? Seguir esse passo a passo realmente e não desistir. Não desistir na primeira barreira, não ouvir as pessoas, as opiniões alheias, que é uma coisa que a gente nunca fez. A gente sempre foi muito decidido. Parecia loucura. Nós vamos fazer isso. As pessoas ficavam assim, mas a gente nunca deixou nada, nenhuma interferência externa. E assim, a gente só vai pra frente e vamos mais ainda. E aguardem, porque tudo que a gente viver de experiência, a gente vai estar compartilhando aqui com vocês para ajudar vocês como casal, como pessoas, né? E é isso aí. Um abraço. Teremos outros vídeos nesse sentido também para vocês, que eu acredito que a gente vai poder estar ajudando alguém, sim. A gente vê que tem muita gente que tem dificuldade e compartilhar com vocês, a gente acredita que vai estar ajudando. E ajudar faz bem para a alma, faz bem para o coração. Então vamos lá, nos próximos vocês verão mais novidades. É isso aí, então tchau.